Meu nome é Ricardo Di Roberto, estou com 46 anos. Sou de uma família de classe média, lá da Zona Leste de São Paulo, da Vila Prudente, mais especificamente. Estudei no Colégio de Freiras, católico. A minha infância foi uma infância boa, porque eu tenho 3 irmãos homens e eram de idades todas próximas. E então era aquela bagunça, futebol, todo dia, pega-pega, esconde-esconde. Minha mãe doida com a gente, sujando tudo, chutando bola dentro de casa. Éramos parceiros, mas ao mesmo tempo queríamos ganhar, um queria ganhar do outro na corrida, no futebol. Depois do basquete que a gente passou a jogar. Inclusive eu joguei basquete aqui na ECA. Isso tudo foi muito legal, meus pais sempre me apoiaram nos cursos que eu queria fazer por fora da escola. Sei lá, estudei computação, inglês, bateria. Com a música, eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, 83, 10. E o Kiss, aquela banda americana, veio pro Brasil. Eu já era muito ligado em música desde molequinho, assim, sempre ficava empolgado com as músicas. Meu pai disse que eu tinha uma vitrolinha, aliás, eu tinha uma vitrolinha quando eu tinha uns 3, 4 anos, uma vitrola vermelha, daquelas de disco de vinil, e eu ficava repetindo o mesmo disco que eu gostava 10 vezes. Minha mãe disse que eu pegava tampas de panela da cozinha quando eu era pivete e ficava batendo no chão, esfregando, já fazendo barulho, né? No bom sentido. E quando eu tinha 10 anos, o Kiss veio pro Brasil e começou a tocar numa rádio até pop da época. E eu tava acho que na quarta série, e eu e meu amigo, que a gente já tinha um lance assim com música, comentamos um com o outro, essa música tá tocando na rádio, caramba, a gente ouviu. E era uma música que tinha uma introdução na bateria muito forte, chama I Love It Loud. Chegamos ao ponto de pedir pro professor de educação artística se a gente podia dublar o Kiss nas aulas, isso na quarta série. E ele deixou, e a gente pintou a cara, fizemos guitarras de isopor e já dublamos o Kiss ali na quarta. Então o negócio já veio meio forte, assim, desde pivetinho. E no ano seguinte eu quis estudar bateria. Minha mãe não quis deixar, naturalmente, porque bateria é um instrumento meio incômodo, meio barulhento e um trambolho. Ela preferia que eu estudasse violão ou piano, mas aí eu bati o pé e insisti, e aí ela acabou deixando, né? Eles acabaram deixando. A minha história com a ECA, ela veio de um jeito diferente, acho que do tradicional, porque na real eu tinha sonho de fazer a USP. E no ano anterior, eu tinha prestado administração de empresas e não tinha passado. Acabei passando na PUC e cursei o primeiro ano da PUC, só que ainda estava com aquilo na cabeça, né, com aquela vontade. Acho que eu tinha 17 ainda só. Acabei caindo na ECA por quê? Muito louco. Eu peguei aquele livreto que eles dão para vestibulando e aí folheando os cursos, comecei a ler todos. E o turismo foi o que mais me encantou. Aí eu fui ver depois, eu vi que era um dos mais concorridos. Falei, nossa, pra quê, né, meu? Puxa, já fui gongado ano passado, que a administração é super difícil de entrar. Mas aí foquei, fiz aqueles meses de cursinho e entrei em primeiro lugar da turma. Nem eu acreditei. Aqui na ECA, eu vivenciei bem a faculdade. Eu não cheguei a participar da Júnior, como ouvi falar de uma colega sua que hoje em dia está super, né, indo bem. As júniores estavam começando naquela década. Mas eu fiz bastante parte da Atlética. Eu joguei vários Jucas, joguei futebol de campo, principalmente. Salão, cheguei a jogar basquete. Handey, talvez. Eu lembro que no basquete até joguei no mesmo time que o Marco Bianchi, né, que hoje em dia ele fez o Rock Go da MTV, né, junto com o Paulo Bonfá. E a gente jogava bem, a gente fazia umas tabelinhas, a gente deu trabalho pros caras. Mas dentro da Atlética a gente fazia muita amizade, os caras... Eu lembro que a Atlética da ECA era bem organizada, no sentido de montar os times, né? Tinha treinamento toda semana, a gente treinava futebol de campo ali no Itaim, um campo alugado. E eles também organizavam as festas, né? Eu não lembro se as festecas... Se eu não me engano, as festecas, uma era da Atlética, a outra era do CA, alguma coisa assim, era revezado, mas eles faziam para angariar fundos para os times. E eu cheguei a discotecar em algumas festas, né? Eu me ofereci, eles deixaram, eu trazia meus discos de vinil naquela época, e a gente agitava a galera.
gostava muito das festecas, eram muito legais. E eram aqui, né? Aqui dentro do campus. Eu fiquei sabendo agora que vocês estão levando as festas para outros lugares, o que é uma evolução, né? Mas ao mesmo tempo, com toda a franqueza, acho que perde um pouco do encanto, né? Porque aqui eram muito legais. Eu preciso ir nessas novas para saber, né? Para poder comparar. Né? É injusto falar que não tão legais, são tão legais quanto. Mas as que rolavam aqui eram absurdas, assim. Tipo, o pessoal saía daqui de manhã muito contente ou muito louco, mas assim, a vibe era muito boa. Acho que nunca vi nenhuma briga aqui nas festecas. Todo mundo saía muito contente. Era um pessoal legal, era um pessoal animado, sem preconceitos, cabeça aberta, inteligentes. Eram umas festas muito boas para conhecer gente, para socializar, para curtir, para extravasar, né? Porque vida de universitário não é fácil. Então eu adorava. Toda vez que tinha festeca, a gente fazia todos os esforços para vir, eu e meus amigos, tanto o pessoal do Atlético quanto o pessoal do meu curso, do turismo. Era o evento do mês, assim, acho que era um por mês, que tinha uma por mês, ou uma a cada 2 meses, não sei. Acabava criando amizades, né, com o pessoal dos outros cursos. Eu tinha amizade com o pessoal do curso de Bíblia, de RP, de jornalismo, PP. Eram pessoas diferentes, de diferentes perfis, mas que todos tinham uma comunicação em comum, então a gente curtia junto. Assim. Eu lembro até que teve uma festeca uma vez, que um amigo meu que jogava bola comigo no time de campo, e eu toquei com uma das minhas primeiras bandas, com o Reitinho. A gente fez um som aqui no pátio, em frente ao prédio principal, e deu tudo errado. A guitarra parou, o ampli queimou, o show foi horrível, foi zoado. Só que a gente mandou o nosso melhor, dentro do que a gente podia, né? E esse meu amigo Renatão, que era de editoração, ele chegou pra mim e falou, eles me chamavam de Kobayashi. Meu apelido aqui na época era Kobayashi no futebol. Porque tinha um jogador de Santos que chamava Paulinho Kobayashi. E eu jogava, tava no ataque. Aí virei o Kobayashi. Chegou, pô, Kobayashi, a sua banda eu não gostei muito não, mas você tem futuro. Ele falou pra mim assim. Final da festa que eu olhei, falei, pô, não sei se isso é um elogio, uma crítica, as duas coisas ao mesmo tempo. Pô, tá sendo sincero, achei ótimo. E eu guardei isso comigo. E ele era um cara muito crítico, o Renatão, ele era o técnico do time de futebol, um cara exigente pra caramba, e ele falou isso pra mim. Eu guardei e hoje eu carrego essa crítica construtiva pra mim. As festecas, no geral, assim, pra mim foram episódios marcantes, mas os Jucas também, né, tem muita coisa, hein? E uma coisa que me marcou também, olha que legal. Quando eu entrei na ECA, no primeiro ano teve uma palestra, teve uma semana do Calouro, né, que nem vocês, acho que deve ter até hoje, que teve uma palestra com um ex-aluno, agora eu preciso lembrar quem era. Era algum cara famoso também. Só sei que lembrei, Álvaro Pereira Júnior, que hoje em dia acho que ele é repórter do Fantástico, mas ele foi colunista da Folha por muito tempo. E ele desceu a lenha na ECA, assim, na USP, principalmente na ECA, ele falou mal pra caramba, assim, eu fiquei, caramba, porque toda faculdade tem seus méritos e seus defeitos, né? E ele focou nos defeitos. Foi curioso, porque ele sempre foi um cara muito crítico, ele era crítico musical na Folha, então ele destruía 90% das bandas que ele ouvia e dos 10% legais ele elogiava. Hoje no Fantástico ele tá mais, né, polido, fala mais bonitinho, porque é a Globo, né, precisa dar aquela lustrada. Mas, e aquela palestra me marcou muito, até pelo fato de ver um cara daquela importância. Eu já admirava o cara, porque eu lembro que na época ele fazia crítica musical das bandas pro Folhetim, nem sei se existe esse caderno ainda na Folha, que era um caderno da Folha para adolescentes, e as bandas mandavam material para lá para ter divulgado a sua fita demo, seu CD. E da nossa fita demo do Reitinho, ele até que falou bem. E eu guardei isso e ele estava aqui falando, né, no auditório ali. Então para mim foi marcante eu ter vivido o fato de um cara que eu admirava me dar um seminário, uma palestra na primeira semana de aula aqui, eu com 17, 18 anos, me impressionou positivamente, né? Apesar dele ter falado mal de muitas aulas, ele falou que tinha muitos professores ruins aqui, que ele não tirou muita lição daqui, bababá. Mas eu já prefiro ver pelo outro lado, que eu
Prefiro focar em vários professores bons que eu tive aqui, principalmente de comunicação mesmo, e que me ensinaram muito. E hoje em dia eu estou falando mais ou menos, né, mal comparando, estou falando da ECA assim como o Álvaro falou naquela palestra, e é muito louco isso, ver como diria meu amigo poeta, filósofo e cantor Badawi, o mundo dá muitas voltas. Eu estou aqui fazendo mais ou menos o que ele fez, né, falando com o pessoal. Eu fiz um TCC sobre cartões postais dentro do turismo. O professor Américo, que era o meu orientador, eu acredito que ele nem esteja mais aqui, porque ele já estava com uma certa idade, mas ele foi um cara muito parceiro. Lógico que ele era exigente, mandou revisar vários textos, pediu um monte de coisa, assim como é o padrão, né, da USP. E isso foi bom. Mas ao mesmo tempo ele era um cara incentivador, que ficava toda semana, e aí, como é que tá? Vamos aí, pô, quero ver você entregando não sei o que no final do mês, pá. E era um cara amigo. Eu acho que isso é legal também, você ter um professor que é referência, que é um dos caras principais do turismo, e que estava ali na lanchonete com você. Eu lembro até de uma passagem legal, que eu estava começando a ter gastrite, de tanta coxinha que a gente comia nessas... E aí ele falou assim, Ricardo, toma iogurte, porque o iogurte dá uma equilibrada no pH do estômago. E aí eu comecei a tomar o iogurte para equilibrar mesmo e realmente ajudava, né? Olha as dicas que os professores dão. Quer dizer, isso nesse sentido geral, o cara era um cara legal, né? Mas tem outros que eu lembro da fisionomia, mas não lembro do nome. É muito louco isso, né? Depois, 20 e poucos anos depois. Vários baseados de tabela, que eu não fumo, viu? Mas indiretamente, minha banda é pior que Planet Hemp. Eu não tinha muita certeza se eu ia dar certo na música, né? Aliás, pra ser sincero, eu achava que eu não ia dar certo na música. Tinha um sonho, lógico, como todo moleque que toca, que admira seus ídolos, mas eu achava que no Brasil era muito complicado você fazer virar uma banda de rock. Então eu corri por outros lados. Eu cheguei a dar aulas de inglês, que eu tinha me formado e tal, quando adolescente, e aquilo até me ajudou a me soltar. Eu fiz numas de me desafiar também para perder a timidez, aprender a me comunicar melhor. E fiquei dando aula há 5 anos, assim, porque era uma rendinha que fazia diferença, né? Mas cheguei a ser bancário, fui funcionário público, antes da banda dar certo. Enquanto eu tocava de fim de semana, eu trabalhava no fórum, ali no João Mendes. Então eu cheguei a passar por algumas áreas, assim, profissionais, e numas até para me manter, para poder pagar as contas, pagar minha música, né? Porque o músico no Brasil, acho que não só no Brasil, no mundo, talvez em alguns países mais evoluídos o cara não precise, os pais sustentem, né, a música do cara, mas aqui no Brasil a maioria tem que ralar para poder pagar um par de baquetas, umas cordas do violão. E era o que a gente fazia, a gente trabalhava para poder tocar de fim de semana, né? Porque os cachês eram irrisórios, né? Então, mas era uma época que a gente fazia isso, putz, quando você tem 20, 25, você faz amarradão, né? Era muito legal poder ter uma banda, e o fato de trabalhar para isso, não só para isso, lógico, mas também para isso, era uma coisa que não doía, assim, era divertido, a gente mal sabia que ia dar certo, né, assim, na música, e fazia mesmo assim, porque gostava. Primeiro ensaio com o CPM, eu não conhecia os caras, você tem ideia. Eu conhecia um deles só, que trabalhava na MTV, e por coincidência, trabalhava no mesmo escritório que uma ex-namorada minha, que era a Penélope, nova. E ela começou a fazer propaganda de mim como baterista para esse meu guitarrista, que é o Luciano. E eles estavam precisando de um baterista. Tinha acabado de sair um baterista do CPM, e eles tinham 2 shows marcados. E quando a Penélope falou pro Luciano, chama o Japinha, ele falou, que nada, o Japinha já toca no Reitinho, nunca vai querer tocar no CPM. O Reitinho era maior que o CPM nessa época, em termos ali da cena, né, do underground. Aí ela falou assim, que nada, o Japinha gosta de tocar pra caramba. Outro dia um amigo meu chamou ele pra tocar bongô lá na Serra da Cantareira, no bar do Pedrão, ele foi. E fui mesmo. O meu amigo tinha uma banda de surf music, ele pediu pra fazer uma percussão e fui. Aí o Luciano falou, você tá zoando, sério. Aí ele me ligou não, né, mandou um teletrim, um bip, né, vocês nem devem saber o que é isso. É tipo um pager, tipo um SMS num aparelhinho que você tinha na época, pedindo pra eu ligar de volta. Aí liguei lá na MTV,
E ele falou que tinha acabado de entrar nessa banda, se eu conhecia, eu falei, já ouvi falar. Eu nem conhecia o som. E que haviam dois shows marcados e eles estavam precisando urgente de um batera, se eu podia segurar só esses dois shows. Aí por amizade, né, eu tinha uma amizade com ele e tal, assim, de telefone, de ligar pra lá, pedir pra falar com a minha ex e tal, e ele passava, e ele era palmeirense, eu ficava zoando ele quando o Corinthians ganhava, e ele me zoava quando o Corinthians perdia. E a gente tinha amizade assim só, eu tinha trombado ele em um ou dois rolês assim, e eu lembro que era uma semana que eu tinha acabado de rolar uma mega treta com os caras do Reitinho, assim, de gravação, de estúdio, já tava meio... Banda tem isso, né, é tipo namoro, tipo casamento, você fica estressado pra caramba. Aí eu falei, quer saber, os moleques estão me valorizando pra caramba, né, estão me chamando pra segurar 2 shows, pô. E eu tava puto com os caras da outra banda, eu peguei e fui fazer esses 2 shows, né, fui ensaiar. Eu lembro que eu só conheci o Luciano, aí os outros 3, quando eu cheguei no estúdio, os caras, não acredito que você veio, cara, obrigado. Um baterista que nem você, tipo, já me admirando, eu estranhei aquilo, né, porque, pô, o Reitinho só tocava em buraco pra 200, 300 pessoas, mas eles eram fãs do meu trabalho lá, aliás, da minha outra banda. Eles tinham um CD, eles iam nos shows, e disseram eles pra mim que ficavam me olhando, assim, durante os shows do Reitinho, eles ficavam só, pô, a gente precisava de um batera desse nível, tal, pra banda ir, né, pra banda funcionar, precisamos de um batera assim, pá, eles ficavam falando isso e eu nem conhecia os caras. Aí quando eu cheguei pra ensaiar a primeira vez, eles meio que me trataram super bem, e eu me senti super valorizado. Isso me deu o maior prazer, maior tesão de tocar com eles. Eu fiz os 2 shows amarradão, sem ganhar nada, a gente não ganhava nada nessa época. E aí eles chegaram no final do segundo show e falaram assim, a gente sabe que a gente chamou você só pra fazer esses 2, mas tem um terceiro em Santos. Isso era tipo novembro, dezembro, vai ser no verão. A cidade vai estar cheia, pô, você podia fazer com nós, né? Tá, Santos. Eu falei, pô, Santos é legal, hein, meu? Fazer um showzinho em Santos, já tava ensaiado mesmo. Aí fui fazer o terceiro show. Aí foi animal, também tava cheio. O show foi bom, assim, a galera reagia super bem. E era uma coisa muito louca, porque nos shows do CPM eu percebia que rolava uma interação do público, mesmo quando a gente era pequeno, que não rolavam quando o Reitinho tocava, pelo fato do Reitinho tocar músicas em inglês. O português aproximava isso do público, né? E eu, de lá de trás da bateria, já sentia essa energia, né? Você percebe. E aí rolou esse terceiro show, público caloroso pra caramba de Santos. Aí eles já falaram que tinha um quarto, um quinto, aí eu fui ficando, eles falaram, mano, quando passou um aninho, a gente nem te convidou oficialmente, mas você já tá da banda, né? Tô, né? Tá bom, então tô. E aí tô até hoje, né? Foi meio que nesses convites informais, pra segurar um show ou 2, o amigo da outra banda, que é amigo da ex-namorada, as coisas meio... universo, né? O universo, quando ele te empurra pra um caminho, quando você vê, você tá lá 10, 20 anos tocando com os mesmos caras, palco mundo. Muito louco. Tentar vivenciar ao máximo, aproveitar, principalmente em termos de energia. Eu sei que às vezes algumas pessoas entram com mais idade aqui, mas a maioria entra novo, né? Jovem. E essa energia que a gente tem quando a gente tem 18, 20, é algo que quando você chega nos 30, 40, você até tem, mas não tem tanto. Eu lembro que nessa época eu conseguia trabalhar, estudar, ter banda, jogar bola, namorar, e viajar, e ficar uma noite sem dormir, vir pra aula, ficar 2 noites sem dormir, ia fazer sei lá o quê. Pegar tudo isso que você vai ter aqui de oportunidade em termos de estrutura, de equipamento, de eventos, de esporte, de outras faculdades, né, que a gente tem acesso, CPUSP, todas essas coisas que eu achei que eu aproveitei. Podia ter aproveitado um pouco mais o CP e tal, mas já valeu muito, né, porque eu lembro que eu adorava e isso me dava prazer. Acho que o prazer de você poder fazer uma USP e aproveitar a estrutura que ela te dá, sendo uma universidade pública ainda muito conceituada, né, de excelência, você ter isso no currículo e poder vivenciar é a melhor coisa que tem. Então aproveitar ao máximo, curtir esses 4, 5, 6 anos aí.